Doutor Marcelo tá aí já? Então vamos lá, 8h47, não vou perder tempo não, porque o tempo é curto, a caravana passa, né? E os cães ladram e a caravana passa, né, doutor Marcelo? Tipo isso. Muito boa Tudo noite, bem? como é que tá aí? Boa noite, tudo bem? Um pouquinho resfriado aqui. Não deve ser Covid, não, mas estamos aí resfriados e Pois estamos. é isso que eu ia perguntar, não tem nada de Covid aí não, né? Bom, eu fiz o teste, né? Tô esperando chegar o resultado aí. Vamos ver. Mas de qualquer forma você tá em casa, né? Que agora na Califórnia, graças a Deus, não é mais o epicentro da doença, mas a gente sabe que o trabalho é longo, porque é um estado grande com muita gente, né? Mas eu acho que vai ficar tudo bem, pode Muito ficar cuidado. tranquilo. Pois é, olha só, eu tenho algumas perguntas aqui, doutor Marcelo, já para a gente começar. Assim, as pessoas estão afiadas hoje, vou falar para você. O Marques Mateu, lembra? Ele participou na semana passada, né? E aí ele volta hoje com a seguinte pergunta. Boa noite aos melhores dos Estados Unidos. Depois do I-140, o EB3 consular aprovado, quanto tempo mais ou menos para fazer a entrevista? Depois que aprova o I-140, o Departamento de Imigração manda uma cópia dessa aprovação para o National Visa Center, que é parte do State Department, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e eles vão então abrir um processo consular para você então fazer o DS-260, que é um questionário que você faz online, é um formulário que faz online, sobe os documentos, e aí a média antes do Covid, antes do fechamento das embaixadas e consulados, estava sendo em torno de 4 a 6 meses até ter a entrevista. Não sabemos como vai ficar, e tem também algumas implicações que a gente tem que ver como é que vai ficar fora o prazo normal que foi mudado pelo coronavírus, fechamento das embaixadas, que é, não sei se vocês estão percebendo isso, mas o Trump estendeu até 31 de março o bloqueio para a entrada de pessoas com visto de imigrante, no caso EB2, EB3, EB1, que estão aprovados. Então, esse banimento que ele fez até 31 de dezembro, ele acabou expandindo até 31 de março. Mas, como todas as porcarias que ele fez com a gente, há uma previsão de que no dia 20 o Biden vai cancelar isso, então vai tudo voltar ao normal. Eu não sei como é que vai ser isso, a gente tem que ver para crer, mas a previsão é essa. Então, o que vai ficar mais pesado aí para marcar a sua entrevista, nessa ordem do Trump, que, como estou falando aqui agora, a gente acha que isso vai cair por terra. Mas o problema é a fila. O consulado do Rio de Janeiro, que é o único consulado do Brasil, do americano no Brasil, que pode fazer entrevista de green card, por exemplo, está fechado desde abril. Então, são 9 meses já de fila. Então, quando eles forem reabrir, Na realidade, ele fechou em fevereiro, no final de fevereiro, mas ele continuou fazendo entrevistas? Ele só fechou para entrevista em abril, doutor? não, eu acredito que você, como é um bom repórter, deve ter uma informação muito mais apurada que a minha. Então, vamos ir pela sua. Então, nesse caso, vamos retomar, e são 11 meses, então, ou 12 meses, vai fazer agora, que está fechado o consulado. Então, e não pode fazer entrevista de green card em nenhum outro consulado, não pode fazer em Recife, São Paulo, nem na Embaixada de Brasília você pode fazer entrevista. Tem Uhum. que ser no Rio de Janeiro, por isso que o caso vai ter o número começando com RDJ. Então, isso vai acontecer quando aprovar 140, a imigração mandar a aprovação para o Departamento de Estado, você vai receber, então, o invoice, né, a fatura para pagar a taxa do TS-260 para cada pessoa da família que vai entrar, mas a entrevista, que era 4 a 6 meses, deve levar um pouquinho mais de tempo aí por causa desse atraso que tem nas... Agora tem uma situação aí que a gente viu que me parece que voltou a imigração a funcionar mais rápido. Eu tenho visto vários advogados, eu acho que até você, doutor Marcelo, chegando o green card, né? Parece que eles começaram a mandar, né? E está saindo agora alguns resultados. Então, nesse caso do EB3, se conseguir mudar de consular, né, para cá, se a pessoa acabar estando aqui e conseguir mudar, melhor, porque daí vai acabar saindo mais rápido, né? Mas aí tem uma limitação muito grande nessa opção aí. Então, a pessoa que começou o processo consular e vai depois fazer o processo com ajuste de status, você tem que ter tido a opção de entrar aqui no país com algum tipo de visto temporário que permita também ter intenção imigratória, como, por exemplo, o L1 ou H1B, e aí você pode, talvez, com uma desculpa muito boa, conseguir fazer ajuste de status aqui, porque por causa da doutrina da dupla intenção. Você não pode entrar como turista e fazer ajuste de status, sabendo que você já tinha um processo de imigração que envolve intenção de imigrar. Então, muita gente pergunta sobre isso aí. Essa saída que você deu aí, muita gente me pergunta. Mas, realmente, há uma limitação muito grande. Eu fiz isso em alguns casos,
e deu certo nesses casos, mas foram situações bem especiais e são bem limitadas as opções para isso aí. Ok, aqui, ó. A Eliane Martins pergunta o seguinte: Paulo, será que você pode me responder, por favor? Eu acho que é para o Dr. Marcelo. No caso de uma pessoa que foi casada por mais de um ano com a outra, que tem cidadania americana, o casamento não deu certo, estão divorciados há quase um ano e nunca entrou em processo para pegar documento. Alguns advogados estão dizendo que ele tem direito, pelo menos, ao work permit. Você pode me dizer sobre isso? Você pode me passar o contato do Dr. Marcelo? Não, Eliane, né? Eliane Martins, né? Isso. Não, Eliane, eu posso lhe garantir que quem falou isso com você não é um advogado. Não tem a menor condição, porque, veja bem, o work permit, ele é parte de um processo de ajuste de status. Para você entrar com um ajuste de status, você tem que ter uma petição que dê residência pendente, ou seja, entrou ao mesmo tempo que o ajuste de status, ou já aprovada. E você não pode ter uma petição se não tem o petitioner, o peticionário, que seria, no caso, o marido. Então, e mesmo que você entre com essa petição, ela vai ser acusada de cara, porque está divorciado. Então, para você entrar com a petição de família, você tem que estar casada com um americano e ele tem que assinar essa petição. Você até que assina o ajuste de status, mas ele assina a petição. E isso você não vai ter. Então, a pessoa que lhe falou isso aí não deve ser advogado, porque está completamente Olha, fora da lei de... olha só, o Philip Stewart tem a previsão de alguma facilitação no processo de quem está solicitando cidadania por parentesco? Filhos maiores, solteiro, irmãos, pais de cidadão? Bom, essa S386 aí que estão falando tem um aumento nas cotas de processo por família, né? Também existe alguns outros programas que estão tentando passar no Congresso que não vão contar contra esse número os dependentes. Então, isso funciona assim. Hoje, se você faz uma petição para o seu marido ou a sua esposa, e esse marido ou esposa tem mais 2 filhos do outro casamento, então você vai tomar 3 visas nessa fila. Mas se fizer um processo onde não contam os dependentes, vai tomar um visa só, embora 3 pessoas vão imigrar. Então, isso acontece em casos EB3, EB2, EB1. Então, alguns programas podem acontecer, não tem nada declarado ainda, ou já certo, ou garantido, mas alguma coisa pode acontecer para que os casos de família andem mais rápido. Hoje, a categoria F2A está tranquila, né? Que é se você é casado com uma pessoa que é residente, ou é um filho menor de 21 anos de residente, não tem fila para aplicar, mas isso aí são apenas algumas categorias, né? A irmão e irmã, então, 13 anos, 14 anos, na teoria, porque na prática vai ser mais de 20. Nossa, sabe lá Deus qual vai ser o presidente que essas pessoas vão pegar lá na frente. Olha só, o Antônio faz a seguinte pergunta. O marido que é estudante aqui nos Estados Unidos tem uma petição de ajuste de status para Green Card via EB3. A esposa, que não é a solicitante, apenas é a dependente dele, precisa fazer uma viagem de urgência ao Brasil. Ela tem visto F1, portanto sairá no break da escola, tudo certinho. E o marido, que é o F2, foi quem solicitou ajuste de status, ele não sairá daqui, apenas ela que vai para o Brasil. A dúvida é, pode ter algum problema no processo de ajuste de status ou na entrada dela no retorno? O nome da pessoa aqui é o Antônio. Isso aí tá estranho, Antônio, porque veja bem, o marido, no caso, tem um F2 e entrou com um ajuste de status do EB3. E a Isso. esposa, que tem um F1, por que ela não entrou no ajuste de status, então, já que ela vai se brincar junto com ele? O que eu teria que fazer se fosse cliente, se fosse meu cliente, não teria acontecido isso, porque eu não ia entrar com o ajuste de status do marido, não entrar com o da esposa. Mas se por alguma razão isso foi feito, por alguma coisa que eu não estou sabendo, então, nesse caso, poderia entrar com o ajuste de status dela e pedir uma permissão de viagem de emergência, e isso, em alguns casos, a migração pode conceder, mas se ela sair com o F1, assumindo que tem um visto F1 no passaporte, não status F1, tem um visto, então ela pode conseguir entrar depois, mas vai ser difícil depois mudar para ajuste de status, porque já tem uma entrada no país nova, com um visa, no caso F1, que não permite a dupla intenção, ou seja, a intenção de morar nos Estados Unidos e imigrar permanentemente, mas o caso do maridão tinha sido feito já antes. Então,
Já existia essa intenção, já existia a suposição de que essa intenção existia. Então, isso pode causar um problema. O ideal aí seria você conversar com o seu advogado ou advogada para ver por que não entrou primeiramente com o seu ajuste de status, no caso dela, né, o da F1, e se não é o melhor caso, entrar e ver se essa viagem de emergência, se essa viagem aí, realmente qualificaria para conseguir o tal do Advance Parole de emergência. Entendi. Tá respondido aí então, senhor Antônio. Olha só. Anderson Santos, boa noite. Com sponsor garantido, há chances do visto ser negado mesmo assim? Em quais situações? Ele está falando do visto de trabalho. Deve ser do EB3, eu imagino. Com sponsor garantido, ele falou? Imagino com contratante deve ser, né? Bom, o EB3, ele é um processo muito seguro. Se tiver um sponsor, né, o empregador, que realmente tem condição de fazer o processo, tem condição de mostrar a habilidade de pagar o salário e mantiver essa oferta de trabalho válida até acabar o processo, se o processo for feito de forma razoável, normal, sem nenhum problema, a gente não tem quase 100% de chance de ser aprovado. Quando geralmente um caso desse é negado, é por conta de algum tipo de fator externo. Por exemplo, a empresa fechou as portas, foi à falência, foi vendida, o novo dono não quer continuar o processo, ou então brigou. Né? Eu tive um caso um tempo atrás que o cara estava com o processo de EBT já para ser aprovado, tudo garantido, como falou aí o Anderson, mas aí o cliente achou de ter um caso com a esposa do dono da empresa. Nossa. Adivinha o que aconteceu? Ele descobriu, se divorciou dela, cancelou o processo e ele acabou tendo que voltar. Então, tem que ver, esse negócio de garantido aí, tem que ver o que é que chama de garantido. Geralmente, o EB3 é um caso muito seguro, mas cuidado com os fatores externos que são supervenientes e são fora do seu controle, que podem interferir em sua chance de ser aprovado. Mas tem umas pessoas que às vezes não pensam, né? Você nem me fala O em cara coisa teve um caso dessa, com a viu? mulher do dono da empresa que estava aplicando para ele. Tem 3,5 bilhão de mulheres no mundo. Ele foi pegar aquela que ele não poderia ter tido contato com ela. Nossa, cara. Você conta assim, não dá nem para acreditar. Mas sim, se tratando de brasileiro, desculpa, minha gente, mas eu acredito. Olha só. Márcio Barros, essa pergunta aqui é interessante, doutor. Márcio Barros fala o seguinte: uma pessoa que pode fazer a cidadania, está aplicando para a cidadania, mas não sabe o inglês, o que pode acontecer? Eu estou falando que é interessante porque muita gente tem essa dúvida. Fala aí, doutor. Tem mais coisa aí, essa pergunta está incompleta. Por exemplo, na regra geral, sem saber falar inglês, não consegue virar cidadão americano. Agora, existem algumas regras em que você tem o Green Card por mais de 15 anos e está aqui morando no país há um certo tempo, mais do que, eu acho que, eu não me lembro agora direitinho que eles mudaram, mas parece que 15 anos e tem que ficar por 10 anos, alguma coisa assim. Nessa situação, essas pessoas conseguem fazer a prova de civics, de história, no idioma de preferência. E alguns, que têm uma coisa ainda mais, de mais tempo ainda, conseguem fazer uma versão simplificada da prova. Então, não é totalmente impossível, mas o normal é a pessoa que está aqui aplicando com 5 anos de Green Card, tem que falar inglês pelo menos, não é muito não, viu? Porque o teste é bem fácil, mas pelo menos suficiente para responder lá as 10 perguntas de Civics e História, que tem que acertar pelo menos 6, e as perguntas são feitas de forma oral, então tem que acertar essas, e depois tem que escrever lá uma frase bem simples. Né? Quando eu fiz a minha, o cara perguntou por que as pessoas querem se naturalizar, e ele me deu a resposta: because they want to vote. É a resposta dele lá. Mas ele pediu para eu escrever essa frase: because they want to vote. Eu escrevi because they want to vote e me naturalizei. Foi o teste de inglês que eu fiz. Então não é nada difícil, mas a entrevista em si é um vai e vem, né, de pergunta e resposta Mas, doutor, vamos combinar, né? Eu acho que inglês é aquele que eu sempre falo. Você tem um inglês, que é a língua daqui, eu acho que é mais do que obrigação você ter um inglês. Se você, inclusive, quer ganhar dinheiro, não quer ser enganado, não quer ficar na mão das pessoas que realmente adoram, né? Eu acho que, na realidade, na minha opinião, eu acho que é mais que obrigação. Eu acho que é mais que obrigação a inclusive pessoa as falar o escolas inglês aqui, nem que dão seja o curso, mínimo e né? o básico, né, doutor? As escolas dão curso de inglês grátis, as high schools aqui do país todo. Até os estados, aqueles lá que a gente conhece, né, os vermelhinhos, as escolas também dão curso de inglês para adultos, né?
à noite. Então, realmente, faz um esforço para aprender inglês, pelo menos o básico, faz um ano de inglês aí básico e faz também o curso preparatório, né, do teste de cidadania, e deve ser ok. Eu conheço muitas pessoas, amigos, ex-clientes, que não falam tão bem assim e conseguiram passar e já são cidadãos americanos hoje. É. Olha só, o Costa faz a seguinte pergunta: doutor, como é feita a renovação do Green Card? Quais os documentos que devem ser enviados? Quantos dias antes do vencimento? Essa pergunta aí também está faltando informação, porque Uhum. renovação do Green Card, eu vejo muito isso quando a pessoa casou com o americano, pegou o Green Card condicional de 2 anos, está aplicando para remover as condições, e aí chamam impropriamente de renovação do Green Card. Tá? Então, se esse for o caso, 3 meses antes. Se for o Green Card de 10 anos, está vencendo, basta fazer o formulário I-90, faz online mesmo, e paga lá a taxa, e a imigração vai mandar um convitezinho para você fazer as impressões digitais, né, o biometrics, e depois chega o Green Card pelo correio. Não tem uma regra assim que tem que fazer tantos meses antes. O Green Card é só uma prova de que você é residente, para você poder portar essa carteirinha e mostrar para qualquer pessoa, né? Se tiver um Trump supporter falando que você está ilegal, você pode falar, não, eu sou residente legal, aqui minha carteira. Então você pode mostrar que você é residente. Mas, na verdade, mesmo que vença até essa carteira, você pode aplicar e eles vão mandar outra para você. Então tá. E a outra, só para avisar, quem perde a carteirinha, que é um cartãozinho, tipo um cartãozinho de crédito verde, né? Quem perde isso daí paga uma fortuna para ter de novo a segunda Acho que via. É uma das taxas $390. mais altas, inclusive, né? São $390 a taxa do Que é um I-90, né? dinheiro. Mais o Biometrics acaba saindo caro, né? Deus que me livre. É um Você tem cartão que bem guardar caro. esse negócio. E essa é uma coisa que eu não entendo, doutor. Tem gente que fala assim, ó, não carregue o green card com você. Mas aí você não carrega o green card com você, você é parado na rua, um policial desse aí, se de repente você tá na fronteira, você tá sem seu green card, já deu problema, né? Bom, aí é que tá. Existem regras diferentes sobre isso. Um policial não tem o direito de pedir seu green card. Eles não são oficiais de Não, um imigração. policial de fronteira, né? No Só de caso. fronteira é diferente, porque quando você está na fronteira, até 100 milhas da fronteira, você está abrindo mão de certos direitos, de ser revistado, de ser pedido o seu documento. Então, nesse caso, você vai perto da fronteira, se você mora em San Diego, por exemplo, esteja com o seu green card o tempo todo com você. Agora, se você mora em Nova York, não tem porquê, embora a imigração diga que você tem que andar com o green card o tempo todo. Mas tirar uma cópia, colocar na sua carteira, naquela situação bem rara de você ter que mostrar isso para alguém, ainda mais se for em Nova York, né? Onde você não pode nem ser chamado de imigrante ilegal, que é proibido. Mas se você Sim. for passar por uma situação como essa e você mostrar o cartão, a cópia do cartão com o seu número de alien, que é aquele número que começa com A e depois tem 9 dígitos, você mostrar isso aí, qualquer agente de imigração coloca no sistema e vê que você é residente. Então, Uhum. existe esse pedido da imigração que as pessoas carregam o green card, mas dificilmente as pessoas vão carregar, porque eu perdi meu green card na época, no cinema, e eu tive que pagar para tirar outro, porque o cara queria me pedir 2 vezes mais o custo do green card para me entregar a carteira. Eu falei, não, pode ficar, eu pago menos e pego uma cópia aqui, uma duplicata. Mas eu tive que pagar para sair outro green card. Então, não ande com você com green card, a não ser que tenha uma situação que você realmente precisa comprovar. Se for aplicar para um Ali- trabalho, alguma coisa Aliás, assim, aí só para falar para as pessoas já saberem, como é que vai ser, como é que é meu número. O teu número do Alien Number é aquele que te acompanha desde o início do seu processo. Né? Ele é um número só, né, doutor? Ele não muda, né? Até o final do processo, quando chega o green card, tudo é o mesmo número, né? algumas pessoas do Caicai até que tem mais de um número, às vezes, por erro, né? Porque eles entram, não falam que já foram apreendidos, a migração, por alguma razão, não fez a impressão digital bem, aí abre outro número para aquela pessoa. Já tive alguns clientes com 2, 3 números, mas é bem raro. Nossa, entendi. Richard de Farias. Boa noite, Paulo. Boa noite, doutor Marcelo. Tem como recuperar o I-94 que foi perdido há 23 anos? Meu amigo vai entrar com a lei pela lei do Green Card de filha cidadã para pai. Tem. O formulário I-102 é o formulário para você abrir uma aplicação de emissão de um I-94, emitiu I-94, que foi perdido, ou alguma correção no I-94, está com um dado errado. Então,
Agora, eu não sei se eles vão conseguir tão atrás assim, né? 20, quanto tempo que falou? 20 anos? 23 anos. É. Bom, teoricamente sim, né? Se você fizer o formulário I-102 e aplicar direitinho lá, eles vão emitir um outro 94, vão cobrar a taxa, obviamente, e Uhum. vão mandar para você uma duplicata desse 94. Porque nem tudo tá online, né, doutor? Nem tudo tá 100% online. De um tempo para cá, ou eles digitalizaram tudo? É de um tempo para cá, eles começaram a fazer, não tem mais aquele 94 que você preenche no avião e aí eles tiram ali aquela parte e dão com carinho para você, aquilo ali acabou, já tem uns anos. Aham. Mas 23 anos atrás ainda era o velho carimbinho, aquele formuláriozinho longo, né, que a gente preenchia no avião e eles Que lá carimbavam. acabou, que lá não tem mais. Agora é tudo eletrônico. Mas o Agora você recorde só tá. mostra o passaporte, vem um robozinho e te olha, né? O robozinho Mas te olha lá e te libera ou não. Você fica torcendo para sair o verdinho, mas não adianta. Você pode ter o teu green card, sabe o que vai acontecer? Eles vão mandar você parar e ir lá pra salinha. Não é? Aí eu tô falando. O Edu, boa noite, PS Dr. Marcelo. Com a abertura, será que os estudantes teriam uma prioridade para poder fazer girar a economia pagando os cursos? isso aí é um projeto que pode ser feito, né? Às vezes um projeto Uhum, de lei pode ser, mas nada assim que eu esteja sabendo que está em discussão no Congresso. uhum. Na realidade é porque a gente está levando, eu acho que ele deve estar levando em consideração, por exemplo, alguns consulados que estavam atendendo no México e na Europa, que só estavam atendendo quem tinha solicitação de F1, que eram residentes daquele país e cidadãos. Mas eu acho que vai na regra de cada consulado, vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Aqui é um outro Eduardo, Eduardo Claro. Boa noite, estou com visto L1, mas a empresa está demorando para iniciar o processo de Green Card. Trabalho com TI. Posso entrar com pedido de EB2NIW por conta própria, sem a empresa nesse caso? Bom, aparentemente trabalha com TI, tem boa experiência profissional, pode qualificar para fazer o EB2NW. Inclusive, nós temos vários casos aprovados já de TI, inclusive com Associate Degree, com Bachelor Degree, Master Degree, tudo isso. Então, é possível. Inclusive, eu tenho alguns que são TI, também engenheiros mecânicos, que estão fazendo, engenheiros elétricos também, que estão fazendo o processo por conta própria, porque a empresa está demorando de fazer o processo. E por que que a empresa demora de fazer o processo? Você sabe, Paulo? Porque Não, não sei. o Eu ia até L1, te perguntar isso. o L1 é mais coleira do que o H1B. O L1 você só pode trabalhar naquela empresa, não pode mudar para outro empregador, como o Ah, H1B pode. Você fica na coleira ali. São aqueles 7 anos se for L1A, 5 anos se for L1B. Você não pode mudar de empregador. eita. Então, a empresa não tem interesse em fazer, às vezes, o EB2, ou EB1, ou EB3, porque se fizer e a pessoa Vai perder receber o córrego pro... não tem nenhuma garantia que a pessoa vai ficar trabalhando com a empresa mais do que, entendeu? Então, Olha só, eu não sabia disso não. E o H1B e o H2B não tem esse vínculo? Ou tem um vínculo, mas o vínculo é menor? o HB tem um vínculo, mas tem uma regra especial, que é a portabilidade do H1B, que é onde você pode mandar uma aplicação nova com outro empregador, e assim que a imigração recebe, você já pode trabalhar para o empregador novo. Então, é uma coleira, mas é fácil sair. O L1 não, o L1 é aquela Entendi. coleira de pinte, né, que a gente bota no cachorro brabo, e ele não tem como sair mesmo. Entendi. Falaram que o L1 estava com os dias contados, né? Mas estava com os dias contados nessa administração aí. Eu acho que aqui a gente volta de novo Eu até o parei de fazer L1. L1 desde 2017. Nossa, foi bastante tempo então. Eu Marcelo parei. Araki. Boa tarde, doutor. Eu sou F1, tenho um processo de visa U em andamento há um ano. É possível aplicar por visto de asilo mesmo estando aqui há 4 anos? Quais os riscos? Muito obrigado. Está aplicando o Visa U, não é? No caso, o Uhum. asilo é mais difícil, né? Eu sei que ele está querendo aplicar para o asilo por causa da permissão de trabalho. Mas o Visa U, se o asilo. Essa é uma ideia até que interessante. O problema é que no asilo você tem dois problemas aí. O primeiro é você ter que entrar com mais de um ano da sua entrada no país, já é uma barreira para o asilo. Mas se você mostrar que porque as circunstâncias do seu país mudaram depois da sua entrada, ou no último ano, que impedem você de voltar ao seu país, pode ser conseguido isso aí. Então é difícil o asilo ser aprovado. Mas como a administração Trump está deixando os asilos levar 4, 5 anos aí,
você pelo menos pegaria a permissão de trabalho, que no Visa U não pode tirar ainda, e se depois o asilo for negado, o Visa U está mantendo você aqui ainda, vai poder, se for aprovado o Visa U, que é bem mais fácil de aprovar, eu também não estou vendo as circunstâncias do seu Visa U, tá? Se foi bem Uhum. feito, se foi certinho, mas assumindo que você foi vítima de um crime, conseguiu comprovar, a polícia deu a carta lá, você estava colaborando com as autoridades, tá, beleza. Então, se esse caso for aprovado, você pode dar baixa no asilo. Mas, a não ser que você minta no asilo, contando história que não é verdadeira, e a migração descubra, não teria E problema. aí é aquela história lá de mentir, né? O melhor que tem que fazer é não mentir sempre, né? É o que eles chamam de frivolous asylum. Frivolous é aquela, é o mentiroso, é o aventureiro, né? Aquele que não tem o menor mérito, não tem a menor chance de ser aprovado. Ah, gente, teste ao vivo é o nome do usuário aqui, que eu acho que deve ser ou do Facebook ou do Instagram. Ele diz o seguinte, ó, eu sou casado com uma americana e eu estou aguardando meu green card, quer dizer, ajuste de status, né? Eu consigo obter o green card da minha filha de 18 anos, ela é solteira, ela tá no Brasil com a mãe dela. Quando eu casei, ela tinha 17 anos. E aí, Pode. doutor? A sua esposa tem que fazer, então, uma petição de madrasta, que é como se fosse uma petição de mãe, ela não está adotando, mas pode fazer uma petição até os 21 anos, ela pode fazer a petição para sua filha, vai ser processo consular, ou seja, vai aprovar a petição aqui, vai transferir depois o caso para o consulado, e aí vai ter uma entrevista no Rio de Janeiro e ela vai receber a residência definitiva. Olha só que legal, eu não sabia disso. Então a regra, no caso, é ela ainda ser solteira e ela pode aplicar até os 21 anos. E Desde necessita que, dessa. desde que, mas desde que ele falou aí, ele parece que deve ter se informado com alguém já, porque ele falou logo. Quando eu casei com a mãe, com, quando eu Com casei a com a minha mãe, esposa, com a ela ainda tinha americana, aham. 17 anos. Porque o tempo aí Ah. é até 21 anos para você pedir, mas tinha que ter casado até ela completar 21 anos, até ela completar 18 anos. Então Sim, ele então, já sabe, se fosse agora, então, que ela já tem os 18 anos completos, ela não ia conseguir. se casasse com ela agora, não ia conseguir mais. Aí ia ser uma petição que ele ia fazer para a filha com a categoria F2A. Mas se a madrasta fizer para a filha dele na preferência imediata, né, que não tem fila, é bem melhor. E esse caso dele aí, pelo que ele falou aí, sim, qualifica. E dentro de um ano, sua Legal. filha deve estar aqui já como residente. Olha só, vivendo e aprendendo. Sheila Oliveira, boa noite a todos. Doutor Marcelo, você acredita mesmo que haverá um caminho para a cidadania rápida, para o DACA também, como a vice-presidente Kamala Harris se pronunciou? Era aquele assunto que a gente estava conversando um pouquinho antes da gente entrar no ar. Sheila Oliveira, ela tá ligada, hein? Com certeza. Eu acredito que tem o caminho. Agora, esse caminho tem que ser aprovado ainda. Não se esqueça que a gente tem que contar com alguns senadores e deputados republicanos, embora os democratas tenham a maioria, mas tem um mínimo que tem que votar, um mínimo de votos que tem que ter em cada Câmara, em cada casa legislativa. Mas tem alguns republicanos que são mais moderados, não são tão radicais, que podem votar. Então, eu estou otimista com esse programa que ela está querendo implementar aí, né? E o problema, Paulo, para a gente entender um pouquinho do histórico, a gente já falou até isso aqui no seu programa algumas vezes. O Uhum. problema que não passou essa reforma em 2006, 2007 e com o Obama em 2013 é que uma casa aprovava, vamos supor, a Câmara de Deputados aprovava e o Senado era um republicano que controlava porque tinha maioria. Então não deixava ir para voto. Nunca tinha votação, mesmo que tivesse até número suficiente de pessoas dando suporte a esse projeto para virar lei, não ia nem ter votação, porque quem controla os casos que são votados ou os projetos que são levados à votação é quem tem a maioria. Então, os republicanos barraram isso em 2006, 2007 e 2013. 2013 passou no Senado, mas quando foi para a Câmara de Deputados, o John Boehner, que a gente conhece, né, o que tem cara de bêbado lá, não deixou o projeto sequer ser votado, muito embora tivesse os votos para passar. Então, ele bloqueou É, sozinho a reforma eu imigratória em 2000. até. Foi bom a gente ter entrado nesse assunto justamente porque é o seguinte: deixa eu explicar. Como a imigração se trata de um major issue, né? É um problema maior, é um assunto que diz respeito ao país inteiro, ele é uma situação muito importante que vai mexer com o país todo. Ele tem que ser votado não com a maioria simples, que seria 50% mais um, né? Que daí seriam os 50 deputados, 50 senadores
democratas, mas a Kamala Harris ia dar os 51. Tem que ser com 2/3. Então, são necessários mais no mínimo 10 votos, 10 senadores republicanos que façam a cabeça e falam, não, eu vou votar isso daqui. E aí você tem esses 60 votos, né? E você tem esses 60 votos e você consegue passar a reforma migratória. Existe um outro caminho, só que esse outro caminho ele acaba mexendo muito com a cabeça e com o brio, principalmente de quem gosta de seguir a Constituição, que seria de haver uma votação lá no Senado para transformar um assunto em votação de maioria simples. Só que é perigoso muito senador democrata falar não vou fazer isso porque eu acredito que precisa ter essa maioria, esses 2/3, porque eu acho que é um assunto sério, a gente precisa ter um voto bipartidário. Você está falando do Tudo isso pode acontecer. Né? Exatamente, é. Se eles E acabarem aí agora, só que com maioria simples. Sim, só que agora a facilidade é o seguinte, quem o Biden quiser colocar lá, qualquer ministro aprova por maioria simples. Então, ele não vai ter dificuldade de montar o seu governo. Então, todas essas pessoas que você viu aí, que foram indicadas, elas vão ser aprovadas, porque os democratas vão votar em peso para que elas sejam aprovadas. Então, nesse ponto, tem essa vantagem. E outros que são minors, né, que são assuntos menores, né, esses sim vão ter maioria simples e vai ter uma governabilidade mais fácil. Por exemplo, que a gente pode dizer aqui, que foi o que o Trump acabou fazendo, que foi transformar a maioria da justiça, ou quase toda ela, numa justiça que tem essa questão mais conservadora, porque ele conseguiu encher enfim, tanto o Supremo, as cortes menores, tudo com juízes conservadores. Isso foi através da maioria simples. Então, exatamente. assim, eles, querendo ou não, os republicanos estão felizes com o Trump porque eles conseguiram esse plano que ele já vem tentando há muito tempo que eles não conseguem. Gente, isso é política. Isso aí é bom você aprender, você ouvir um pouquinho e entender como é que funciona. Não estou falando mal dos caras. Os caras têm, os republicanos, eles têm o jeito deles de governar. Quiseram fazer isso, fizeram isso, só que esqueceram no resto, né? Agora vamos ver, porque o que o juiz tem que entender é que ele não é leal a uma pessoa. Ele tem que ser leal a uma ideia e à justiça. Essa que é a história. E aí vai da cabeça de cada um. Bom, chega de discurso, tem mais pergunta aqui antes da gente ir embora. Viu? Já posso fazer o teste de cidadania já. O Leonardo Silva. Boa noite. Estou no processo de filho menor de cidadão americano que foi dado a entrada quando tinha 20 anos. Porém, no meio do processo, eu fiquei de maior. Por ter ficado de maior, eu vou ficar inelegível? Dificilmente. Veja a regra do CSPA, né? Child Status Protection Act, e a sua idade ficou congelada. Então, faz essa matemática lá, mas você vai ver que a sua idade ficou congelada com menos de 21 anos. Então, se a petição entrou antes de você fazer 21 anos, sua preferência vai ser a de immediate relative. Tá aí. Dr. Marcelo Gondim, mais uma vez, muito obrigado. Quem quiser conversar com o Dr. Marcelo, a gente tem mais perguntas aqui. As perguntas a gente já separa para a próxima semana. Você pode entrar em contato com o Dr. Marcelo Gondim nesse número aí, gondimlaw.com. Tem muita gente que a gente não respondeu. Nas nossas redes sociais, a gente está com bastante audiência, mas na semana que vem a gente volta com mais com o Dr. Marcelo Gondim aqui. Dr. Marcelo, toma aí vitamina C, tá? Um Benegrip ou um Resfenol e descansa, viu? Vou tentar. Então, tá bom. Doutor Marcelo, obrigado. O ruim é quando aparecem os clientes que a gente tem que consertar de outros advogados, daqueles. Aí a gente tem mais dor de cabeça ainda. Dá uma, né? Os consultores, vendedores. Eu sei. E aqueles que dizem que são, mas não são. Enfim, tem vários. Eita, Flórida. Tá Flórida mesmo. Doutor Marcelo, muito boa noite. Boa noite também, Paulo.